sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Claire e hoje trago-vos vídeo de opinião no canal. É verdade, sei que estou desaparecida há algum tempo, existem várias razões para este desaparecimento, mas o que importa são as opiniões e, obviamente, opiniões de livros, principalmente que eu gosto. Peço desculpa pelo barulho de fundo, os meus vizinhos estão a fazer barulho, eu não posso fazer milagres, e está muito calor para ter a janela fechada. Não posso fazer mais nada. Hei de comprar um microfone de lapela para poder gravar sem problemas. Neste momento não existe. Portanto, é uma coisa um bocadinho complicada. Mas pronto, o livro de que eu vos venho falar hoje é A Rapariga Invisível, o livro do autor Blue Jeans e que inspirou a série da Disney+. Hei de ver a série, ok, ainda não vi. Cheguei a pensar em fazer só o vídeo após ver a série, mas sinto que este livro merece um vídeo à parte. Depois hei de ver a série e fazer a comparação. Por agora, falar aqui do livrinho. Ora bem, eu comecei a ler este livro há coisa de um mês, mais ou menos. Realmente demorei um bocadinho, não por não estar a gostar do livro, ok, eu adorei o livro, simplesmente porque não tive tempo. Isto é mesmo uma questão de falta de tempo e com muita coisa a acontecer na minha vida e não tenho conseguido, infelizmente, ter tempo para ler e por isso é que demorei a finalizar esta leitura. Enquanto ia lendo, fui tirando várias notas aqui no meu blog, tenho muita coisa escrita. Agora mais para o final já não escrevi nada, porque o importante era realmente no início ter uma ideia mais específica daquilo que eu queria dizer sobre a história. Mas, para ser sincera, neste momento não tenho a necessidade de estar a olhar para as notas, até porque este livro é muito curioso. É um livro fora do comum, mas que ao mesmo tempo vai buscar coisas que já vimos noutras histórias, talvez séries, digo eu, séries de plataformas. Ora bem, nós aqui temos a história de uma rapariga chamada Aurora Rios, que era considerada a rapariga invisível da escola, a miúda que se isolava e tudo mais, e que um dia é encontrada morta na escola. Então, toda a história vai se desenvolver em torno da investigação da morte desta jovem, desta aluna, da escola Rubén Darío. E vamos conhecendo várias personagens ao longo da leitura, como por exemplo a Júlia e o Emílio. A Júlia, filha de um inspetor da Polícia Judiciária e de uma médica legista, e que tem o seu toque para a investigação criminal. A Júlia é daquelas jovens extremamente inteligentes, com memória fotográfica, e que consegue chegar a tudo o que é mistério. Ela é extraordinária nisso. Vamos então conhecendo estas personagens, vamos conhecendo aquilo que foi acontecendo nos últimos meses na vida dessas mesmas personagens. Estou a falar, por exemplo, da Aurora, da Júlia, do Emílio, do Ivan, da Vanessa e de alguns professores, como por exemplo a Virgínia, o diretor Lázaro, e há um professor que eu me esqueci, o Jonathan, e por exemplo o professor Jonathan. Vão aparecendo ao longo, obviamente que vamos ter, por exemplo, os pais da Júlia a serem inseridos na história e bastante presentes, principalmente pela investigação, mas as personagens principais aqui são realmente os jovens, os estudantes. Falta uma personagem, a Patrícia. Vamos então vendo um desenrolar, de certa forma, estranho da narrativa. Não estranho na parte escrita, estranho porque nós não vamos conseguir em momento algum dizer foi este que matou, foi aquele. Não. Há muitas suspeitas, há muitas dúvidas, não há certezas, até às últimas 80 páginas, mais ou menos, e à volta das últimas 100, 80, 100 páginas. E isso foi algo que eu adorei nesta história. Não é uma história... como é que se diz? Esqueci da palavra. Deu uma branca, pessoal. Esqueci-me. Não é previsível. Eu sabia que tinha escrito ali. Não é realmente uma história previsível. Em nenhum momento conseguimos identificar quem é o assassino. Há em vários pontos da história em que temos, por exemplo,
capítulos de 2, no máximo 3 páginas, que falam de uma personagem que nós não sabemos quem é até ao final, e imaginamos que será essa a personagem que terá assassinado a Aurora, mas não vamos saber realmente até ao final. E no final do livro vamos ser surpreendidos com uma reviravolta ainda maior. É realmente uma história bastante interessante, convincente, dá a sensação de que estamos a ler a descrição ou a narração de um acontecimento real, que é uma coisa fora do comum neste género literário, obviamente. Mas lá está. As duas personagens onde a história se foca mais são realmente na Aurora, por ser a jovem assassinada, e na Júlia. Apesar de termos todas as outras personagens, que na minha perspectiva também são personagens principais, porque têm um poder muito grande em todo o desenvolvimento da narrativa e daquilo que vai acontecendo. Mas realmente estas são as duas personagens centrais da história. Vamos ficando a saber muita coisa por elas. E depois tem algo muito interessante neste livro, é que nós não temos uma narrativa constante. Ou seja, no início de cada capítulo temos, é como se fosse uma entrada de um diário, temos o dia da semana. Por exemplo, capítulo 26, segunda-feira, 22 de maio de 2017. O início dos capítulos é todo assim. E nós vamos entendendo que existe um salto temporal. Vários saltos temporais. A história vai saltando do antes do assassinato para o depois. E vai saltando assim, de forma a dar-nos a conhecer a história especificamente da Aurora. Aquilo que lhe foi acontecendo na vida, aquilo que foi alterando a sua forma de estar na vida e o que é que poderá ter levado à sua morte. Mas a parte da investigação em si, vamos ter capítulos seguidos do próprio dia ou dias seguintes, e é muito persistente a investigação. Chega a uma altura em que se torna um bocadinho cansativo, porque parece que não há um avançar na narrativa em si, mas esse momento em que nós começamos a ficar um bocadinho cansados desaparece num instante, porque vão entrando coisas novas, vão entrando situações novas, e que levam a pensar, ok, a história está a ficar cada vez mais interessante, há aqui alguma coisa nova. E vamos tendo isto constantemente na história. As personagens são bastante enigmáticas, a história é enigmática, os detalhes que são dados também. E há uma coisa que eu gostei muito neste livro, é que logo no início é-nos dada uma lista dos alunos, dos professores e de personagens importantes na história. As primeiras páginas, por exemplo, lista de personagens por ordem alfabética, de uma forma geral. Depois temos lista de alunos do primeiro B, lista de professores do primeiro B, e isto vai nos levar a conseguir identificar quem é quem e onde é que se poderão inserir na história estas personagens. Porque, como são muitas, às vezes torna-se um bocadinho confuso. E felizmente neste livro existe uma listagem das personagens e a explicar quem é quem, para ser mais simples para nós, que é perfeito, porque eu juro que me vejo aflita. Em livros tem muitas personagens que eu não apanho nem metade. Eu às vezes perco-me e não sei quem é quem, e depois fico confusa, e por isso é que não gosto das histórias. Neste caso isso não acontece, porque há uma definição muito grande logo no início, quem é quem, a descrição está muito bem feita, não há cá pontas soltas. Eu às vezes confundia-me com a Vanessa e com a Virginia, só pelos nomes, sabia perfeitamente quem era quem, mas com os nomes confundia-me um bocadinho, mas depois acabava por chegar lá, obviamente. Mas é realmente uma história muito interessante, a escrita é extraordinária, eu gostei muito, o autor escreve lindamente, e eu tenho que dar o braço a torcer neste livro. Eu andei à procura a ver se ele tinha sido traduzido para inglês e não foi, e eu tenho que dar o braço a torcer porque a tradução está muito bem feita. Tenho realmente que bater palmas à tradutora. Onde é que está? Exatamente, à tradutora, à Cláudia Ramos, que fez uma tradução extraordinária, muitos parabéns, que é algo que é muito difícil encontrar num livro espanhol. Infelizmente encontramos muitas vezes traduções mal feitas do espanhol para português, aquelas que eu chamo de traduções diretas, e neste livro isso não acontece, e eu só posso felicitar a tradutora, porque realmente está incrível. E
eu não senti aquela dificuldade que às vezes sinto a ler livros espanhóis traduzidos para português. Felizmente é uma boa tradução. Em relação a erros, encontrei um ou outro, mas são erros não relacionados com tradução, mas relacionados com a parte de escrita mecânica, ou seja, os tradutores, os revisores trabalham muito com Word, trabalham muito com plataforma, o computador é utilizado constantemente e em grande escala, e muitas vezes passam coisas por nós e não nos apercebemos que passou um erro e existia. Às vezes são erros de falha de letras. Não encontrei erros frásicos, não encontrei erros de tradução, não encontrei erros de, sei lá, erros de pontuação nem nada. Realmente eram erros, por exemplo, de faltar uma letra no meio da palavra ou no final da palavra e que dava perfeitamente a entender que tinha sido de estar a escrever muito rápido ou de passar muito rápido e não se aperceber. São pouquíssimos, é um ou outro que vão aparecendo. Eu inicialmente ia apontando, depois acabei por não fazer. Houve só... Eu até queria ver aqui, porque eu sei que fiz uma anotação, alguns eu devia ter colocado um post-it e esqueci, porque houve uma palavra específica que eu acho que foi a única palavra que a tradução foi feita diretamente. E agora não sei onde está, que é uma pena, porque eu sei que anotei que eu fiz um ponto de interrogação na palavra. Está aqui. Não é esta. Isto foi... Sim. Foi uma questão... Sim, foi esta, foi. Ok. Eu não sei até que ponto é que isto é um erro de tradução. Pode ser um erro... até posso considerar um erro frásico. Uma coisa mínima. É um se que devia ter sido colocado antes de uma palavra e foi colocado depois. E eu falo que pode ser um erro de tradução porque... a forma como é escrita em espanhol esta frase pode-nos levar a colocar o se à frente da palavra e não atrás. Por isso eu penso que possa ser por aí. É o se aproxima ou aproximar-se. Pelo contexto da frase em si, pela forma como a frase está escrita, na minha perspectiva o se tinha que estar antes e não depois. Principalmente porque vem antes da palavra, do aproximar, e que vem depois da palavra aproximar, que é o sussurrar, o verbo sussurrar, e pela construção frásica tenho essa sensação, mas até poderá estar correto. Lá está, eu tinha que ver a versão original para ter uma ideia da tradução em si, mas foi a única coisa que eu encontrei relativamente a que pode estar relacionada com a tradução. A nível de construção narrativa está muito bem conseguida, tem princípio, meio e fim, não é confuso. O fim, apesar de ficar aberto, porque dá uma sensação que foi um final aberto, poderá vir um novo livro, uma continuação ou uma história nova relacionada com esta personagem específica, a Júlia. Estou a falar da Júlia. É um livro que conseguimos distinguir início, meio e fim, o que é perfeito. Não há pontas soltas, não há mistérios que ficaram por resolver. Sinto sim que o final foi um bocadinho rápido demais. Fiquei com a sensação de que o autor acelerou um bocadinho a finalização da história, principalmente ali no penúltimo capítulo. Há assim um salto temporal muito grande e que uma pessoa fica assim um bocadinho confusa do que é que aconteceu, porque há dois saltos. Primeiro de 3 semanas e depois há um salto de um mês, não, são 3. Depois há um salto de 2 ou 3 meses, ou até mais. Por isso, esses capítulos, são 2 ou 3 capítulos seguidos, fica um bocadinho confuso, não entendi muito bem, mas de uma forma geral está muito bem conseguido. Eu gostei muito, as personagens estão muito bem descritas, a história em si está fantástica, o mistério está muito bom. Exato, é uma trilogia, ok, vem um livro seguinte. Eu sou um bocadinho perfeccionista demais quando se fala em thrillers, ainda por cima em investigação policial. Tudo que seja policiais, investigação e tudo, eu sou demasiado perfeccionista e eu tenho que dizer que este livro foi extraordinário, gostei muito mesmo. Fiquei extremamente feliz pela tradução, realmente fiquei. E não podia dar outra pontuação a não ser 5 estrelas. Este livro foi disponibilizado pela Gaia Livro e ainda bem que foi, porque é incrível, incrível mesmo.
E mais uma vez, parabéns à tradutora, parabéns à Gay Livre por terem editado este livro, que é extraordinário. Estou ansiosa pelo próximo volume. E agora estou curiosa para ver a série, obviamente. Quero ver se está tão bom como o livro. Que é de ver, obviamente. Provavelmente vai ser o que vou ver a seguir, porque eu estou a rever o Anatomia de Grey e podia estar noutra coisa qualquer. Se calhar acaba a Anatomia de Grey, depois vejo a série Rapariga Invisível. Mas eu gostei muito e acredito que vem novas histórias por aí muito boas e uma continuação que eu acho que vai ser tão boa ou até melhor do que este primeiro livro. E pronto, foi esta a opinião da Rapariga Invisível. Eu não quis estar a dar muitos pormenores sobre a história, porque se eu fosse contar ainda mais do que aquilo que já está na sinopse, eu literalmente disse-vos o que está na sinopse, mais ou menos. Se eu vos contasse mais, ia perder a piada a leitura do livro. Por isso, se ainda não leram A Rapariga Invisível, vão ler, porque é um grande livro. E não vos posso dizer que é uma grande série porque não sei, porque ainda não vi, mas o livro é muito bom. Se vos aconselho a ver primeiro a série ou ler o primeiro livro, eu pessoalmente leio o primeiro livro. Mas se não quiserem ler o livro, aconselho-vos a verem a série, porque se estiver tão boa como a história original, vale realmente muito a pena. E pronto, foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem sempre para receber todas as notificações e fiquem desse lado a aguardar por um novo vídeo de opinião que deve estar a sair dentro de muito pouco. Até ao próximo vídeo, pessoal.